Pessoal, estamos novamente dando continuidade à aula, né? Nós terminamos a aula de uma maneira e aqui eu estou recapitulando para vocês interpretarem melhor a maneira de encontrar o norte em cima de uma planta do qual vocês estão fazendo o diagnóstico à distância, no caso para encontrar as linhas Hartmann, né? No caso também dá para utilizar no Feng Shui, porque afinal esse transferidor nada mais é do que uma bússola do Feng Shui, que numa outra aula eu passei para vocês lá da escola Pachai, né, do Bazai. Mas dá para a gente usar porque praticamente quando você tiver que se localizar nos pontos cardeais, uma planta à distância que você não sabe o local e o cliente só te passa a coordenada, você tem que de alguma maneira encontrar o norte referente àquele imóvel, né? Então aí depois você confirma, mas normalmente sempre dá certo você fazendo direitinho. Então o que acontece? A bússola praticamente é essa, né? Você vai ter sempre no 0360 o norte, no 180 o sul, né? Nós temos o leste com 90 graus e o oeste com 270 graus. Então não tem o que errar. Né? Então fica bem fácil, são praticamente linhas retas para serem, como a gente fala, ligado um ponto ao outro. E normalmente elas acabam, de alguma maneira ou outra, podendo até se cruzar. Né? Aí como que você faz? Você tem que ter a planta, né? No caso, aqui eu utilizo uma planta impressa, né? É claro que quando o cliente vai mandar para você um esboço, o croquis da planta dele, se for feita por arquiteto, como eu disse na aula anterior, é mais prático, né? Tem alguns arquitetos até colocam a referência cardial nas plantas, mas não são todos, né? Às vezes quando dá sorte, facilita. Mas quando não, você tem que ter a planta de preferência bem no esquadro dentro do papel, né? Aí você também tem que ter uma régua esquadro, né? Para fazer tudo certinho. E automaticamente as coordenadas que o cliente te passa. Esse transferidor eu vou passar a imagem a vocês e depois vocês pedem, né? Vocês vão numa papelaria, compra esse transparente, né? E pede para imprimir. Não tem mistério, é muito simples. E aí você trabalha dessa maneira. Então eu só recapitulando a outra aula, utilizando uma maneira mais prática, né? Talvez aqui dessa maneira seja mais fácil vocês visualizarem. Então como que vai proceder? Você vai ter lá o seu cliente, né? E ele vai passar para você a questão das coordenadas. Aí fica muito simples, você vê lá, o cliente passa lá NW ou NO, né? 314. Ele foi lá na porta principal da casa dele, suponhamos que seja aqui, né? Aí não importa a parede, no local que você colocar, sempre em linha reta, aí você tem que ter o esquadro, né? Para fazer essa linha bem retinha. E você vai colocar, e você procura onde está o NO, né? E aí vai até o NO e coloca na metragem 314. Então você pega aqui e procura o transferidor onde está o NO. Neste caso ele vem como NW, né? Aí você procura onde está o 310, que é o número maior. Aí depois você vai contar 314, né? Ele vai ter os risquinhos 1, 2, 3, 4 antes do 315. Aí você coloca. Aí você encontrou, né? Praticamente o, o NW ou NO 314. Aí tá lá, você vai colocá-lo em cima da risca. Aí consecutivamente vai aparecer quais? As retas também do sul e do norte. O norte está aqui, né? E o sul aqui embaixo. Aí você simplesmente pega a sua régua e vai marcar um outro ponto. No caso, este é o sul, né? Como o papel aqui ficou um pouco maior, né? Aí você pega o sul e automaticamente você vai ter o norte, né? Uma vez feito isso, aí você vai simplesmente ligar. Vocês entenderam? Porque não tem muito mistério. É simplesmente pegar aqui e fazer a ligação de um com o outro, né? Aí você encontra o sul nessa e o norte. Aí fez a ligação, né? Estamos nós aqui com as duas linhas passando. É óbvio que ela vai passar aqui no meio da casa, né?
Aí depois praticamente, se você quiser procurar também o leste, não tem o que errar. Você vai novamente colocar. Para nós o importante é o norte, né? Não tem sombra de dúvida. Mas se você quiser encontrar o, no caso, o leste, né? Você também consegue simplesmente pondo o transferidor lá no local e procurar onde está o W é o oeste e onde está o E é o leste, né? Porque eles põem tudo em inglês. Aí você simplesmente vai seguindo a situação. Aí é praticamente o que a gente tem nas outras aulas. Eu só queria mostrar isso para vocês entenderem como usar o transferidor. É bem prático e simples, certo? É só para um relembro, como diz. E aí eu vou dar uma continuidade na aula. Numa outra aula anterior eu passei para vocês a tabela Hawkins, né? E na questão da parte de você, a pessoa está vibrando em hertz, né? Então o que acontece? O uso desse relógio é igualzinho os outros relógios. Você tem que ter o testemunho, né? Colocar o testemunho no local e assim você faz a medição, né? Não tem o que fazer. Aí às vezes o cliente, né, pode reclamar de algumas situações, etc e tal. Aí essa tabela no fundo, né, esse gráfico, ele funciona mais para você fazer uma pré-análise ou tipo uma pesquisa. Às vezes a pessoa pode chegar e falar: "Ah, eu me sinto assim tão frustrado, né? Não tenho vontade de fazer as coisas, né? Fico fugindo, né? Alguns momentos fico nervoso, furioso ou furiosa, né? Qualquer coisa. Aí você vai trabalhar em cima disso para ver se dentro desse gráfico existe alguma coisa, para ver em que, como a gente diz, né? Vibração que ela se encontra. Hoje, a Terra está em torno de mais ou menos 207, 210 de vibração. Então, quer dizer, ela está começando a entrar lá, se a gente for ver uma tabela que vocês têm na apostila, né? Que é da tabela Hawkins, né? Vocês vão ver que acima de 200 só tem o 250 que é a neutralidade. Então, normalmente a humanidade está indo um pouquinho acima da coragem, né? Então, ela já está melhorando. Então, normalmente nós temos que estar em cima disso, né? De 210 para frente. Então, estaremos próximos da neutralidade. Aí a pessoa, às vezes você chega e consulta lá, joga o pêndulo, né? Tem o testemunho dele que tem que ter. E aí a pessoa cai lá no 150 Hz, que ainda está na raiva, né? Aí ela vai realmente estar dentro dessa situação. Ou se você, às vezes a pessoa no momento está na tristeza, né? Tudo isso você vai influenciar. Aí o que você tem que chegar e trabalhar. Suponhando que ela esteja lá na questão dos 175 Hz, né? Que é o orgulho, por exemplo. Aí você fala que ele já tem que começar a trabalhar a situação de alguns defeitos, vamos dizer assim, né? Quais seriam eles? A emoção, para a pessoa que fica lá dentro do orgulho, né? Ainda é uma coisa meio ruim, né? Porque despreza, né? As coisas, né? É muito exigente, né? Normalmente ele é indiferente, né? A situação dos outros, né? E fica num processo de não sabe o que fazer da vida. Então você trabalharia isso, ele teria que começar o quê? Ter um pouco mais de vontade, né? Aí vai subir para o orgulho? Não, aí você já começa a dar orientação para ele começar a ter o quê? Entre a coragem e a neutralidade, ele tentar começar a ter afirmações, né? Ele ser mais firme nas decisões dele, né? Ser mais verdadeiro, acreditar mais no que ele faz, em vez de querer provar coisas para os outros, porque normalmente a pessoa fica perdida, né? E quer mais mostrar as coisas para os outros. E para você poder subir a sua vibração, você tem que primeiro começar a ser verdadeiro com você mesmo. Ou seja, tem que trabalhar o que você realmente tem para você, né? Afinal, a tua missão é uma só. É claro que você ajuda com a numerologia. Mas neste caso aqui, porque muitas pessoas às vezes estão na ilusão e elas acham que já estão vibrando lá em cima, né? No amor, em mais ou menos em 500
Hertz. E não existe isso aí não, né? A humanidade no geral, é claro que muita gente está conseguindo subir a sua vibração, mas na maioria pessoas ainda estão presas nessa faixa aí de 200 e poucos hertz, né? Que aí se já está na coragem está bom, mas quando você faz as medições, né, para poder orientar a pessoa, a maior parte está tudo aqui embaixo, né? Na raiva, no desejo, no medo. É mais ou menos por aí, porque hoje o que a vida leva a gente a trabalhar é em cima disso. Então, normalmente, quando você bate o pêndulo lá em determinado testemunho, sempre fica em torno disso de medo, 100 Hz, desejo ou raiva, né? De vez em quando lá vai pro orgulho, né? E fica nessa parte. Aí a gente tem que começar a fazer as pessoas evoluírem, né? Para coragem, para neutralidade, ir subindo para boa vontade, né? Aí quando chega na aceitação, já começa, como a gente fala, a evolução, porque muita gente fala, né, na nova era, etc e tal, mas para a gente realmente evoluir é difícil. Eu falo para vocês darem uma utilizarem, né, esse gráfico, porque ele é mais mesmo para um tipo de orientação, vamos dizer assim, mais minuciosa, mais tipo conta-gotas, né? Aquela questão de você ir aos pouquinhos, porque não dá para a pessoa subir de vibração da noite para o dia. Então ela tem que estar consciente em qual a vibração que ela se encontra para ela poder realmente começar a galgar degrau a degrau, né? Então aí você, onde você encontrar a pessoa, né? Você vai dizendo, né? Vamos supor que está lá de 100 Hz, né? Aí tá no medo, aí você tem que subir os outros, né? Do medo até chegar ao menos na coragem, né? São alguns degrauzinhos, né? Então ele tem que começar o quê? Superar os desejos, né? Ele tem que começar a ser uma pessoa que não só trabalha a questão de querer sempre levar vantagem em alguma coisa, negociando sempre ter privilégios, para ir subindo, né? Aí pula o desejo, aí né, a raiva tem o ódio, aí tem que melhorar e aprender a dar perdão, etc e tal, ou pedir perdão, né? Aí o orgulho tem a questão do desprezo, aí também tem que começar a entender que as pessoas todas são iguais, né? Aí quando chega na afirmação, ele começa a ter ciência da realidade, né? Então praticamente essa tabela ela é simples, é importantíssima para isso, para você dar uma visão para o cliente, né? Claro que vocês têm que trabalhar a questão do cliente, né? Para ele também não ficar um pouco, dependendo da onde ele estiver, ele vai ter uma reação. Porque a maior parte das pessoas, infelizmente, acha que já evoluíram, né? Claro que nos procuram por problemas, todo mundo tem, né? Mas normalmente eles acabam se iludindo por isso, achando que estão sempre lá naquelas vibrações mais altas, né? De amor, de razão, de alegria, né? A alegria é bem difícil chegar. A gente tem momentos de alegria, mas permanecer na alegria e a alegria praticamente ela te traz tudo, né? Você tá tranquilo, tá sereno, né? É completo. Então, você não precisa de provar nada nessa existência, né? Você já está, como a gente fala, em perfeitas condições energéticas. Eu passei isso, né, para vocês, porque vai falar, mas tem necessidade. Ela é legal por isso, para poder dar uma orientação. Às vezes, através dessa medição, a gente consegue ter grandes progressos com a pessoa, né, porque ele acaba entendendo, porque quando vocês vão lá na apostila e leem alguma coisa sobre a questão de onde ele está, né, se cai lá, por exemplo, a parte do orgulho, aí fala lá, né? Um estado de consciência predominantemente que a humanidade atualmente está passando, né? Aí depende das circunstâncias externas, aí quer dinheiro, quer poder, quer fama. É o que a maior parte das pessoas estão vivendo. Aí normalmente ele acha que isso é legal, né? Alguns né, são muito nacionalistas, outros são racistas, outros são muito religiosos, né? Como a gente fala, são pessoas que acabam levando a religião ao extremo, achando que só a religião é a certa. Então, quando você acaba lendo esse tipo de orientação, a pessoa parece que cai a ficha e ele começa a realmente querer mudar de vibração, né? Então, eu só deixei esse adendo aqui, a apostila é bem completa, né? Mas o trabalho para esse gráfico é igual aos outros leques de relógio radiestésico. Tá bom, gente? Então a gente completou essa fase aqui dessa aula, né? Foi só uns complementos na continuação da aula anterior. E aí eu acabei complementando com
essa parte desse gráfico. Valeu, gente? Até a próxima aí e obrigado, um abraço, tchau, tchau e gratidão.